Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar numa mensagem a respeito da vida de Ana. Ana foi uma mulher que sofreu muito, que era estéril, como a gente vai ler aqui, e a vida dela, os acontecimentos da sua vida, trazem lições muito preciosas para nós. Para todos aqueles que estão sofrendo, que a sua vida não está do jeito que gostaria, que está passando por dificuldades, que almeja algo de Deus, que almeja as promessas de Deus, que almeja uma mudança na sua situação, que está sofrendo, que está passando provações. Essa mensagem é para você, que precisa de um consolo, de ter a sua fé fortalecida no Senhor, de ter as suas forças renovadas para acreditar em Deus e em tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque o mesmo Deus que operou na vida de Ana, que ajudou ela nas suas dificuldades, é o mesmo Deus que hoje está aqui, que deseja abençoar a sua vida, que deseja levar você a viver uma vida abundante e plena na presença dEle. Então nós vamos ler texto de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então aqui deixa eu fazer um comentário sobre esse versículo. Porque muitas pessoas veem esse homem, Eucana, ele tinha duas mulheres. E aí tem pessoas que vê essa situação e pensa que Deus se agrada com isso. Pensa que Deus se agrada com o fato da pessoa ter duas mulheres. Pensa que é uma situação normal. Mas a verdade é que no Antigo Testamento, Deus ele tolerou isso, ele suportou, mas não era da vontade de Deus que um homem tivesse duas mulheres. Mas era uma situação que acontecia comumente naquela época. Mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é como Jesus ensinou lá nos Evangelhos, que está registrado no livro de Gênesis, que Deus fez homem e mulher para que o homem deixasse a sua casa, se unisse à sua mulher e se tornasse os dois uma só carne. Então essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Versículo 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Então veja aqui outro dado interessante. Já tinha dito que Ana não tinha filhos de Eucana, o seu marido. Mas Penina, a outra mulher, tinha muitos filhos dele. Como fala aqui, a todos os seus filhos e filhas. Então Penina já tinha dado vários filhos a Eucana. Ana não tinha dado nenhum filho a ele ainda. Então quando eles ofereciam o sacrifício a Deus, olha o que acontecia no versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então Eucana, querendo compensar o fato de Ana não ter filhos e porque ele a amava, uma maneira de ser gentil para com ela, de demonstrar o seu amor, ele dava porção dupla da porção que eles comiam do sacrifício que eles faziam a Deus no templo, como uma forma de mostrar o seu amor por ela. Mesmo o fato dela não ter filhos,
Isso não fazia com que o seu marido deixasse de amá-la. Isso é um fato interessante, porque naquela época, uma mulher que não tinha filhos, que era estéril, era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus, na visão das pessoas. E Eucana poderia muito bem, seguindo essa lógica, achar que a sua mulher Ana era uma mulher amaldiçoada. Uma mulher que estava trazendo maldição para sua casa, uma mulher que não tinha filhos, que não era uma bênção de Deus na vida dele. Só que ele não via dessa maneira. Ele dava todo o apoio para ela, mostrava amor por ela, mesmo ela não tendo filhos. Uma atitude interessante do marido dela. E aí o versículo no final diz: ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então uma coisa interessante aqui, que a gente vê, que é uma das primeiras lições importantes que eu quero falar nessa noite, é que foi Deus, em última instância, que não permitia que Ana tivesse filhos. Foi Deus, na sua soberania, que não deixou Ana ter filhos até aquele momento. Existia uma causa física, ela era estéril, ela tinha algum problema. Não foi Deus que causou isso diretamente. Provavelmente não foi Deus que fez isso. Ela nasceu numa condição que muitas mulheres às vezes nascem impossibilitadas de ter filhos. Mas Deus, ele tinha poder de restaurar a saúde dela. Ele poderia, no momento que ele quisesse, fazer isso. E ele não tinha feito isso até o momento. Ela era uma serva de Deus. Era uma mulher temente a Deus. Estava sofrendo muito por isso, como a gente vai ver aqui na história. Mas Deus tinha deixado ela estéril. Deus não permitiu que ela tivesse filhos. Deus não tinha intervido ainda na situação. Deus tinha deixado ela naquela condição. E ela, aos olhos das pessoas, era uma amaldiçoada, uma mulher que não tinha Deus na vida, que Deus estava punindo ela, não deixando ela ter filhos. E aí vem uma grande questão. Por que que Deus agiu assim na vida dela? Que é uma questão que muitas pessoas levantam a respeito da sua própria vida. As pessoas ficam se perguntando às vezes: por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que Deus não muda a minha situação? Por que Deus não age em meu favor? Eu sou temente a Deus, eu sirvo ao Senhor, eu entreguei minha vida a Cristo. Eu sou um cristão verdadeiro, uma cristã que vive uma vida consagrada, cheia do Espírito Santo, sirvo ao Senhor com alegria todos os dias da minha vida. Por que que Deus não tira esse sofrimento de mim? Por que que Deus não muda a minha situação? Por que que Deus não muda a minha história? Por que que Deus não faz nada? Ele poderia com uma palavra mudar, com um simples gesto fazer tudo diferente e acabar com o meu sofrimento. Por que Ele não faz nada? E outra coisa interessante, porque Penina, como a gente vai ver aqui na história, que era uma mulher que não demonstrava ter temor a Deus. Pelo contrário, agia como uma mulher louca, imprudente, sem amor. Mas aos olhos de todos, era uma mulher muito abençoada, porque tinha dado muitos filhos ao marido. Enquanto Ana, que dá para ver pela história, vocês vão ver, era uma mulher muito temente a Deus. Uma mulher muito espiritual, quebrantada na presença de Deus. E Deus não tinha abençoado ela com filhos. É outra coisa que às vezes as pessoas ficam se perguntando. Por que que Deus faz assim? Por que que Deus não muda a situação e outras pessoas que nem são tementes a Deus são abençoadas? Eu quero mostrar aqui alguns motivos. Eu não vou esgotar os motivos, mas eu quero mostrar aqui alguns motivos porque eu creio que Deus às vezes permite essas situações na nossa vida e não faz nada para acabar com o sofrimento. Creio que Deus fez isso para que Ana fosse exercitada na sua fé. Nós vemos o seguinte: o fato de Deus não curar Ana desse problema, o fato de Deus não dar a ela condições de ter filhos, fazia com que ela constantemente tivesse que viver uma vida
de fé, de confiança em Deus, de confiança de que o Senhor mudaria a sua história. Então a sua fé estava sendo exercitada dia após dia. Porque a gente vê aqui na história, mais na frente, que ela orava constantemente a esse respeito. Mas passavam-se os anos e Deus não ouvia ela, no sentido de atender o seu pedido. Deus não atendia o seu pedido. Não atendeu de imediato, não foi na hora que ela quis. Não foi no tempo dela. Então, quanto mais o tempo ia passando, era requerido dela uma atitude de fé, de confiança em Deus. A sua fé ia sendo exercitada. A sua fé ia crescendo, porque ano após ano ela precisava continuar olhando para Deus e confiando no caráter de Deus, confiando que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é fiel. E era isso que ela fazia. Ano após ano ela orava a Deus, não desistia de pedir a Deus um filho, de pedir para Deus mudar essa situação. Então, no decorrer desse sofrimento todo, talvez ela não percebia, mas Deus estava fazendo ela crescer em fé. Ela estava se tornando uma mulher cheia de fé, porque apesar de todas as dificuldades, ela cria em Deus, ela acreditava nele, ela confiava nele. E a sua fé ia crescendo cada vez mais. Porque a fé não cresce quando tudo está bem. Porque quando tudo está muito bem, a gente não precisa de fé. Nós precisamos de fé é quando nós não vemos acontecer aquilo que nós gostaríamos. Quando nós não vemos as promessas de Deus se cumprindo. Quando parece que Deus está distante e não nos ouve. Nesse momento é que a gente precisa de fé. Nesse momento a gente exercita a fé. Nesse momento que a gente precisa confiar em Deus. Então, quando tudo está bem, a gente não exercita a fé. A gente fica olhando o que está na nossa frente, nas circunstâncias da nossa vida. E quando tudo está aparentando muito bem, está muito bem, a nossa fé não cresce muito. Mas quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria, é necessário ter fé. Ter fé para olhar para o futuro. Ter fé para ver o impossível. Para ver como realidade o que ainda não aconteceu. Para confiar no caráter de Deus. Para confiar que aquilo que você quer, Deus vai te dar. Que já é seu, mesmo você não tendo recebido ainda. Mas você confia que no futuro você verá aquilo acontecer na sua vida. Isso é fé. Isso produz crescimento. Isso produz amadurecimento. Isso nos fortalece. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que nós andamos por fé e não por vista. Então um cristão necessita de fé. E a fé de Ana com certeza foi muito trabalhada nesse tempo todo em que Deus não atendeu a sua oração. E que ela precisou continuar andando por fé. Não olhando para as circunstâncias, porque se ela fosse olhar para as circunstâncias, ela ia enlouquecer, ela ia abandonar Deus, ela ia deixar tudo, ela ia naufragar na vida, ia entrar numa depressão profunda, porque as circunstâncias eram contrárias. Então ela tinha que olhar para o futuro e crer no Deus que resolve tudo, que faz o impossível. Outra coisa que Deus estava fazendo na vida dela, nesse momento. Deus levou Ana a buscá-lo mais. E nessa busca por Deus, orando ano após ano, como ela fazia, pedindo um filho, Deus estava levando ela a conhecê-lo mais, a desenvolver intimidade com Ele. Quanto mais Ana orava, buscava a Deus em oração, clamando por um filho, para que Deus mudasse essa situação na sua vida. O que estava acontecendo no coração dela? Ela estava amadurecendo na sua intimidade com Deus. Ela estava conhecendo mais a Deus. Porque quando você ora, você está em contato com Deus. Você está se aprofundando
num relacionamento de amor com Ele. Você passa a conhecê-lo mais, a conhecer quem é Ele. Você passa a ser mais envolvido pela sua presença, pela sua glória. Você passa a ter mais da intimidade de Deus na sua vida. Você passa a ter um relacionamento íntimo com Ele. Então pode prestar atenção, quando a gente está com um problema é quando a gente mais ora. É quando a gente mais busca a Deus. E Deus às vezes permite que a gente passe por problemas. Por isso também, para que a gente o busque mais, para que a gente se chegue a Ele. E assim a gente o conheça, experimente da sua presença, tenha experiências com Ele. Usufrua mais da sua glória. Veja o seu mover na nossa vida. Se Deus desse tudo o que a gente quer, pode ter certeza, a nossa vida de oração não seria tão profunda. Porque, infelizmente, nós temos uma tendência de buscar menos a Deus quando tudo vai muito bem. A gente tem uma tendência de se voltar mais para si mesmos, para viver uma vida longe de Deus. Porque, naturalmente, a gente vai achando que não precisa buscar tanto a Deus porque tudo está andando muito bem. Mas quando Deus permite que a gente passe por uma dificuldade, por um sofrimento, então Deus nos leva a buscá-lo. E nessa busca a gente cresce, a gente o conhece, a gente experimenta mais de Deus. A gente passa a ver Deus com os olhos da fé. A gente cresce. Como disse Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó conhecia a Deus na teoria, mas através da dificuldade que ele passou a conhecer Deus de fato, de verdade. Ele passou a ter um relacionamento mais profundo com Deus. E Deus estava fazendo isso com Ana também. E outro motivo porque eu creio que Deus permitiu que Ana passasse por esse sofrimento durante tantos anos. Deus permitiu que Ana passasse por esse sofrimento durante tanto tempo por um motivo também, para que Ele fosse glorificado. Porque Deus é glorificado quando Ele faz um milagre. Deus é glorificado quando Ele faz o impossível. Se Ana tivesse tido um filho naturalmente, sem nenhuma dificuldade, Deus receberia glória nisso? Sim, porque tudo isso vem de Deus. Mas o fato de Ana ter tido um filho, depois de tantos anos estéril, passando por tão grande luta e sofrimento, fez com que mais glória fosse dada a Deus. E Deus foi glorificado nesse milagre dela ter tido um filho. E ela não teve só Samuel, ela teve outros filhos depois também. Então Deus foi glorificado nisso, porque ficou evidente, patente aos olhos de todos, que ali foi um milagre de Deus. Foi uma intervenção sobrenatural de Deus na vida dela, para que ela tivesse um filho, porque ela não tinha capacidade de gerar um filho. Então Deus interviu na situação. Depois dela ter orado, ficou evidente o milagre, ficou evidente de que foi Deus que deu aquela bênção para ela. Então Deus foi exaltado, Deus foi glorificado nisso. Deus recebeu honra e recebeu glória. E a vontade de Deus é essa, quando Deus age na história. Que as suas criaturas glorifiquem o seu nome. Ao verem o seu agir maravilhoso, deem glória a Ele. Vejam o seu poder e louvem ao Senhor pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. Então, depois de tanta dificuldade, com certeza Deus foi glorificado na vida de Ana. É interessante que Deus costuma fazer muito dessa maneira. Às vezes Deus deixa para fazer algo no último instante, quando parece que a nossa fé já vai se acabar, quando as circunstâncias mostram que não tem mais jeito, quando tudo indica que é impossível, que não vai dar certo, tudo mostra que não vai dar certo, que não tem jeito, que a situação não vai mudar. Esse é o momento que Deus mais aprecia para fazer o milagre, porque é justamente o momento onde Ele recebe mais glória, quando acaba
toda possibilidade humana, quando acabou todo tipo de solução humana, quando as pessoas pensam que não tem mais como dar certo e já estão a ponto de entregar os pontos, de desistir, de fraquejar. Então, nesse momento, Deus vem e muda a situação. Deus faz o impossível. Deus restaura a situação, Deus muda a história, Deus dá uma virada na vida da pessoa, Deus faz um milagre, Deus faz o que ninguém esperava, Deus abre uma porta que ninguém pensava que Deus pudesse abrir, Deus muda completamente uma história, Deus faz um milagre e muda totalmente a situação de alguém. E aí, Deus é grandemente glorificado nisso. Porque parecia impossível, parecia que não tinha mais jeito. Então, exatamente nessa hora, Deus vem e mostra que tem jeito. Que quando Deus está agindo na história, nunca há um ponto final. Nunca a gente vai poder dizer que acabou. Nunca a gente vai poder dizer não tem mais jeito. Porque quando Deus age na história, sempre Deus pode fazer algo inesperado e diferente, para a honra e para a glória do seu nome. Então, se você está nesse tipo de situação como Ana, e você está esgotado, está fraco, está quase perdendo a fé, está achando que não tem mais jeito, parece que é impossível, as circunstâncias estão todas contrárias, todo mundo está ridicularizando você, está humilhando você, está dizendo para você desistir, está dizendo que não tem como. Mas se é promessa de Deus na sua vida, se Deus disse que ia fazer, creia. Porque nem que seja no último instante, Deus vem e muda a história da tua vida. Deus faz algo novo e leva você a viver as promessas que Ele tem na sua vida. Porque se for vontade de Deus, se for promessa de Deus, Deus vai fazer. Mesmo que todo mundo pense que não, mas Deus pode mudar a história da tua vida. Deus pode fazer um milagre, Deus pode trazer uma cura, Deus pode salvar aquela pessoa que você tanto espera, Deus pode abençoar a tua família, Deus pode fazer você ter um novo vigor, uma nova vida ministerial na presença de Deus. Deus pode abençoar, realizar os planos dele na tua vida, na área ministerial, profissional, familiar, seja qual for, não importa o quanto pareça impossível. Lembre-se que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós sofremos muito porque nós queremos que as coisas aconteçam na hora que a gente deseja. Só que Deus é mestre em agir exatamente contrário ao que a gente pensa. Porque Deus sabe a hora certa. Deus ele não faz as coisas atrasado. Deus faz no momento certo. Deus faz na hora certa. No momento propício. Quando chega o tempo certo no relógio de Deus. O tempo Kairos, que é o tempo de Deus, não o tempo Cronos, que no grego é o nosso tempo, o tempo que a gente vive. O Kairos no grego é o tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus, Deus age, intervém, muda a história, não importa qual seja o impedimento, não importa qual seja o obstáculo, não importa qual seja a dificuldade, porque Ele é Deus para fazer o impossível, para fazer qualquer coisa. Não há nada impossível para Ele. Não há nada que Ele não possa resolver, não há situação que Ele não possa mudar, não há vida que Ele não possa transformar, não há porta que Ele não possa abrir. Quer o diabo queira ou não, quer as pessoas queiram ou não, pode as pessoas tentarem impedir, pode os demônios tentarem impedir, na hora que chegar o momento de Deus, o tempo de Deus, que Deus disser é agora. Ele vai agir, Ele vai fazer e você vai alcançar a promessa de Deus na sua vida. Então tenha paciência, viva em fé, espere em Deus, porque a palavra de Deus diz em Isaías 64,
4, que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você pode até não ver, mas Deus está trabalhando por você. No momento certo Ele vai te entregar a tua bênção. Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Continuando, o texto diz assim, versículo 7. Versículo 6. A sua rival, que é Penina, a outra esposa, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Mais uma vez fala de que Deus é quem havia cerrado a madre de Ana. Deus não estava permitindo que ela tivesse filho. E a outra esposa de Eucana, Penina, a provocava excessivamente para a irritar. Versículo 7 diz, e assim o fazia ele de ano em ano. Ou seja, o marido de Ana levava as esposas para sacrificar ao Senhor todo ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então olha que interessante. Como eu disse antes, todos os anos eles faziam o mesmo ritual de ir ao templo para poder adorar a Deus, fazer os sacrifícios e fazer orações ao Senhor. E Ana orava ao Senhor todos os anos, pedindo um filho. E todos os anos a outra esposa, era a mesma história, irritava Ana excessivamente. E Ana chorava e não comia, preferia jejuar e ficava chorando. Então veja só, se a prova já era difícil por si só, imagine tendo que suportar a provocação e a humilhação de uma pessoa incrédula e que não tem temor a Deus e que não tem amor. Porque essa outra esposa não tinha amor nenhum, não tinha compaixão nenhuma. Ela tinha tantos filhos e Ana não tinha nenhum, mas ela não tinha compaixão da situação de Ana. Ela não tinha amor. Pelo contrário, ela vendo Ana sofrendo, ela fazia questão de pisar mais ainda, para ver se acabava de destruir ela. Humilhava, provocava. Da mesma maneira como fizeram com Jesus, que Jesus estava sendo crucificado, e as pessoas ficavam blasfemando dele, dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E aí nós creremos nele. Salvou os outros e não salva a si mesmo. Desce da cruz se tu és o Messias. E as pessoas ficavam blasfemando de Jesus naquele momento, enquanto Jesus dava a vida para salvar aquelas pessoas também. Então, imagine o sofrimento de Ana nessa história. Já não bastava sofrer tanto, durante tantos anos sem poder ter um filho. E toda vez que subia ao templo, aí era um momento especial de orar a Deus, de buscar o Senhor, porque Deus manifestava sua glória no templo, recebia os sacrifícios ali, era um momento especial de adoração. E aí imagine, você vai buscar a Deus em oração, pedindo para Deus lhe ajudar, e a outra pessoa fica rindo, ridicularizando, humilhando, fazendo pouco. É um sofrimento muito grande, inimaginável. Infelizmente as pessoas são assim. Às vezes as pessoas, até mesmo gente que se diz cristã, quando vê os outros sofrendo, não sabe ter compaixão, não sabe ter amor, não sabe procurar ajudar, consolar, para que a pessoa possa suportar mais aquela dor. Pelo contrário, faz é humilhar, faz é ridicularizar, faz é falar palavras que botam a pessoa para baixo. Ficam dizendo coisas do tipo, olha, você está amaldiçoado, sua vida não vai dar certo, você não vai receber o que você está esperando de Deus, não. Isso aí Deus não vai fazer, você vai continuar nesse sofrimento, isso aí não vai dar certo, isso aí não é de Deus, Deus não está nisso, Deus não vai abençoar a tua vida, você está destinado a ficar nesse sofrimento.
Isso aí é porque você deve estar em pecado, isso aí é porque você não deve ter fé. Pessoas que não sabem ter compaixão. Como tem gente assim? E Ana com certeza sofria muito por isso, porque ela chorava. Além de chorar por causa da sua dor de não ter um filho, chorava mais ainda por causa da humilhação dessa mulher. Parecia que Deus estava sendo injusto, abençoando a mulher incrédula e punindo a temente. Nós não devemos julgar a situação pelo momento, mas pela fé nós devemos ver o futuro. Porque aparentemente parecia isso. Parecia que Deus estava punindo Ana e parecia que Deus estava abençoando Penina. E aos olhos humanos era algo injusto, porque alguém poderia pensar assim: como é que pode? Que Deus é esse? Como é que Deus abençoa essa mulher incrédula com tantos filhos, essa mulher tão má e sem amor, e a outra é uma mulher tão temente a Deus, quebrantada, que ora, que tem fé? E por que Deus não abençoa essa mulher com filhos? Por que Deus está sendo tão injusto? Na vida, às vezes, a gente vê essas situações. Talvez você esteja passando por um momento assim, onde você olha para a vida de quem não tem temor a Deus e você pensa: meu Deus, por que aquela pessoa tem isso, tem aquilo, não tem esse tipo de sofrimento, tem saúde, tem dinheiro, parece que tudo dá certo na vida dela, parece que ela não tem problema, a pessoa não tem nenhum temor a ti, e eu estou aqui te buscando, vivendo uma vida consagrada e estou vivendo nesse sofrimento. Parece que não chega o dia de eu ser aliviado dessa dor, desse sofrimento sair da minha vida, de eu alcançar as tuas promessas, de eu viver os planos do Senhor para a minha vida. Parece que nada dá certo, parece que tudo dá errado para mim. Eu busco tanto, ano após ano, e não muda nada, e os incrédulos estão aí parecendo que estão sendo abençoados. Quantas pessoas não fazem esse tipo de oração a Deus? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não julgue a situação pelo momento. Não julgue a situação pela aparência. As circunstâncias não demonstram realmente a realidade das coisas. Nós que somos cristãos e temos temor a Deus, nós não podemos olhar simplesmente o que está diante dos nossos olhos naturais. Nós temos que ver pela fé aquilo que é invisível, aquilo que é uma realidade espiritual. Nós temos que olhar além, nós temos que ter uma visão que olha além. Nós não podemos ser tão míopes, espiritualmente falando, ao ponto de só olhar o que está patente aos nossos olhos físicos, ao que é natural. Porque se a gente for analisar a vida dessa maneira, vai parecer que Deus é injusto, vai parecer que não vale a pena servir a Deus. Mas nós não podemos olhar dessa maneira. Temos que ser pessoas que olham além, que com os olhos da fé vê o que Deus vai fazer no futuro, que contempla o agir de Deus invisível, não olha as circunstâncias. Parece um clichê, é algo que todo mundo fala, mas pouca gente vive. Você não pode viver olhando simplesmente o que está diante dos seus olhos, porque senão você vai naufragar na vida, você vai naufragar na fé, você vai desistir de servir a Deus. Já pensou se Ana fosse olhar para as circunstâncias aqui? Eram totalmente contrárias. Totalmente. Nós não podemos olhar dessa maneira. Nós não podemos ver o natural. Nós temos que crer pela fé que vai chegar o tempo em que Deus vai fazer uma reviravolta na nossa vida, que Deus vai cumprir as suas promessas, que Deus vai realizar o que Ele tem para realizar, que os seus planos na nossa vida vão se concretizar e que por mais que os ímpios pareçam que estão se dando bem, vai chegar o dia em que eles vão ser punidos, eles vão ser julgados, e todas essas bênçãos que eles têm
vão ser tiradas deles, porque sem Jesus não adianta você ter bênção nenhuma. É como Jesus disse, até aquilo que quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Mas ao que tem, se lhe dará mais e lhe dará em abundância. Então, se você tem fé, Deus lhe dará mais, lhe dará em abundância. E eu não estou falando aqui de dinheiro no sentido material, não. Estou falando das promessas, principalmente as promessas espirituais de Deus na nossa vida. Já aquele que é incrédulo, pode ter certeza, no futuro ele vai perder tudo de bom que ele tem. E a justiça de Deus vai vir sobre a sua vida e ele vai ser punido por ter negado a Jesus, por ter vivido como um incrédulo, mesmo que ele esteja usufruindo de coisas boas agora. Quanto a você, pode parecer que não está dando certo as coisas na sua vida agora. Mas pode ter certeza que Deus, Ele vai cumprir a vontade dele na sua vida. Eu não vou prometer para você que você vai se tornar rico, que você vai ter uma saúde perfeita, que você não vai ter problema nenhum, porque Deus não prometeu isso. Mas, principalmente no sentido espiritual, pode ter certeza que Deus vai realizar o que Ele tem para realizar na sua vida. E no sentido físico também, Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Você não precisa ficar aflito com relação a bens materiais. Deus vai realizar tudo aquilo que Ele tem para você. Com relação à saúde, a sua vida está nas mãos de Deus. Se Deus quiser te curar, Ele cura. Se Deus quiser curar o teu familiar, Ele cura. Se Ele não curar, Deus pode te levar para a glória e você vai estar lá muito melhor. Com relação às bênçãos espirituais de Deus, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, se você estiver buscando a Deus. Ao ministério que Ele tem na tua vida, Deus vai realizar a obra que Ele tem na sua vida. Quando chegar o tempo certo, no tempo de Deus, tudo vai se encaixar, por mais que pareça que não esteja dando certo agora. Eu olho para a minha vida mesmo, hoje, atualmente, e fico refletindo com relação a essa questão. Porque eu tinha todos os motivos, olhando as circunstâncias, para achar que Deus não está abençoando a minha vida, nem a minha família. Porque nós estamos começando aqui essa obra, tentando começar uma igreja aqui, e no momento ainda não tem pessoas aqui, só a minha família. Aos olhos humanos, nós estamos debaixo de maldição. Aos olhos humanos, não está dando certo, não vai dar certo. Muita gente deve falar, olha, isso aí não vai dar certo. Isso aí não é de Deus. Isso aí é coisa de homem. Esse aí está debaixo de maldição. Deus não vai realizar o que tem para realizar na vida dele. Isso aí não vai dar certo. Isso aí vai fechar. Se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu ia me entristecer. Por quê? Porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Que eu sou um cristão verdadeiro. Que junto com a minha família nós estamos pregando o Evangelho. O nosso desejo é salvar pessoas. É cuidar de vidas com amor. É começar uma igreja que realmente tenha, que as pessoas vivam em amor, uma igreja que não explora a fé dos outros, mas uma igreja que prega o Evangelho, que fala de salvação, que leva as pessoas a viver uma vida santa diante de Deus, que leva as pessoas a conhecer a Deus. O nosso desejo é nobre, o nosso desejo é puro, a nossa motivação é correta. Mas aos olhos humanos, nós não estamos sendo abençoados. Mas quando eu olho, por exemplo, as igrejas que existem hoje aí, pregando a teologia da prosperidade, explorando as pessoas, pregando um falso evangelho, onde os pastores estão maltratando as ovelhas, fazendo mal às pessoas, roubando o dinheiro delas, acabando com a fé das pessoas, e mesmo assim essas igrejas estão lotadas de gente. Tem mega templos, multidões de pessoas nessas igrejas. Se eu for olhar com os olhos humanos, parece que eles estão sendo abençoados, mesmo pregando um falso evangelho e não tendo amor nenhum pelas ovelhas. Parece que está tudo indo bem nessas igrejas. E parece que a gente aqui está sendo amaldiçoado. Mas eu olho com os olhos da fé. Eu creio que Deus, Ele vai honrar o que a gente está fazendo aqui, porque nós estamos com a motivação correta, com um desejo correto. E Deus diz na sua palavra, mais na frente aqui,
no versículo de 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Então, se você está honrando a Deus, se você está fazendo o que é certo, o que Deus mandou, que é pregar o Evangelho, que é ganhar almas, que é procurar amar as pessoas de verdade, eu creio, eu tenho certeza que Deus vai honrar isso, Deus vai honrar essa obra, Deus vai honrar o que a gente está fazendo. Então eu não me guio pelas circunstâncias, eu me guio pela fé, eu vejo além. Eu sei que um dia, mais na frente, eu vou ver essa mensagem e vou lembrar de como era e do que Deus fez na nossa vida, porque Deus é assim. Você tem que permanecer fiel a Deus, mesmo quando tudo está contrário. Mas se você está agindo certo, se você está sendo fiel, se você está sendo um cristão verdadeiro, você tem que ter convicção que Deus vai mudar a tua situação, que Deus vai chegar um momento que Deus vai fazer as coisas acontecerem. E aqueles que parecem que estão muito bem, mas que não são fiéis a Deus, não se preocupe com eles, não queira o mal deles, porque eles vão encontrar aquilo que eles estão plantando, que é juízo de Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Se você semear pregação do Evangelho, se você semear amor às pessoas, fidelidade a Deus, você vai colher honra da parte de Deus, frutos, conversões, vidas transformadas, bênçãos de Deus na sua vida. Mas se você prega um falso evangelho, engana as pessoas, maltrata as pessoas, você vai colher o quê? Juízo de Deus. Então assim é em todas as áreas da nossa vida. É assim que Deus age. Então no final aqui do versículo 7 diz que Ana chorava e não comia. Uma coisa interessante que nós aprendemos com isso aqui. Nós nunca devemos aceitar provocações dos outros. Nós nunca devemos retribuir as ofensas. Nós devemos buscar a Deus e derramar diante de Deus as nossas tristezas e dores. No versículo 9 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então veja que interessante. Ana não se deixou levar pelas provocações de Penina. Nós devemos ser da mesma maneira. Quando alguém te provocar, te humilhar, falar mal de você, não retribua na mesma moeda. As pessoas não sabem o que falam muitas vezes. Estão movidas pela carne ou sendo usadas até por demônios. Não retribua na mesma moeda, ofendendo, humilhando os outros também. Pelo contrário, se aquilo te machucou, perdoe e vá derramar as suas dores, as suas tristezas diante de Deus. Foi o que Ana fez. A atitude de Ana aqui é exemplar. Ana, em vez de ficar murmurando ou brigando com Penina, ou murmurando de Deus, falando mal, reclamando, o que Ana fazia? Orava, chorava abundantemente na presença de Deus, derramava suas lágrimas aos pés do Senhor, se quebrantava diante dele. Quanto mais a situação se tornava difícil, mais ela orava e chorava diante de Deus, clamando para Deus mudar a sua situação. Então, quando tudo estiver difícil e contrário, em vez de você murmurar, em vez de você entrar no jogo de Satanás e aceitar provocações, busque a Deus, se derrame diante dele, ore, chore, fale para Deus o que está doendo, o que está fazendo você sofrer, fale das tuas tristezas, das tuas dores, das tuas lutas, se derrame diante do seu altar. Deus ele vai recolher cada uma das suas lágrimas, Deus ele vai te consolar, Deus vai oferecer o seu ombro, o seu colo para você, Deus vai te receber, Ele vai te acolher. Naquele momento, Ele vai ser o teu consolador, a tua fortaleza, o teu alívio, a tua torre forte, aquele que vai te dar graça, te dar força para continuar. Porque
A solução para continuar é buscar a Deus, é se derramar na presença dEle e deixar nas mãos dEle a situação, deixar que Ele vai resolver. Então assim Ana fazia. Então Ana orou ao Senhor. Ana, como nós vemos aqui mais adiante, fez um voto diante de Deus de oferecer o seu filho para servir ao Senhor todos os dias da sua vida, se Deus se lembrasse dela e desse um filho. Então Ana ficou ali orando. Acontece aquele episódio de Eli achar que ela estava embriagada, mas ela disse que estava apenas ali se quebrantando, derramando a alma dela perante o Senhor. E Eli diz assim: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E aí o versículo 18 do capítulo 1 diz assim: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti, ou seja, favor. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então veja que depois que Ana orou, se quebrantou, se derramou na presença de Deus, e Eli, ali usado por Deus, disse: vai-te em paz e Deus te conceda a tua petição. Ali naquele momento Deus fez vir uma paz tão grande ao seu coração, que ela foi embora e seu semblante já não era triste. Sabe, isso aqui nos ensina algo maravilhoso também. Quando a gente se derrama na presença de Deus e chora e clama, o que o Senhor faz? Ele traz alívio à nossa alma. É como diz na palavra de Deus, que nós devemos derramar, 1 Pedro 4,6, se não me engano, que nós devemos derramar diante do Senhor as nossas ansiedades, e Ele trará paz ao nosso coração. A paz de Deus vai inundar o nosso coração, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando nós clamamos, choramos, nos derramamos diante de Deus, Deus em troca traz refrigério, paz, alegria para a nossa alma. Então, qual é a solução para você continuar caminhando em fé e confiando em Deus? Em vez de murmurar, reclamar, brigar, busque a Deus, fale da sua dor para Ele, se derrame diante dEle, e Ele vai te dar alívio, paz, alegria para a tua alma. Enquanto Ele não te concede a tua bênção, Ele vai te dar forças para você continuar caminhando em fé, com a alma aliviada, cheia de paz, confiando nele. Foi isso que aconteceu com Ana. E quando nós colocamos nossa ansiedade diante de Deus em oração, Deus nos dá paz, nos faz descansar no seu amor e na sua fidelidade. É maravilhoso quando nós oramos a Deus, nós vemos a glória de Deus em vez de ver as nossas aflições. Quando nós passamos a buscar a Deus e olhar para Ele, cada vez menos nós vemos as nossas aflições e cada vez mais nós vemos a glória do Senhor, a sua fidelidade, o seu amor. Esse é o segredo da vitória, tirar os olhos do problema, das dificuldades e olhar para Deus, porque a gente deixa de enxergar os problemas e passa a ver a glória de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, o quanto Deus é bom. E isso nos leva a ter mais fé, a confiar no seu amor. Meu irmão, se você é de Cristo e você anda na presença dEle, pode ter certeza, tudo aquilo que Ele tem para você vai se realizar, porque Ele te ama. Se Ele te amou tanto, dando o próprio Filho dEle, será que Ele não vai te dar as outras coisas? É o que a palavra de Deus pergunta. Então Deus vai te dar tudo o que você precisa, porque Ele te ama, e Ele é fiel, e Ele é bom, e Ele é gracioso. Tudo isso são qualidades de Deus que nos levam a ter mais fé quando a gente se lembra do que Deus é, da pessoa de Deus, de quem Deus é, melhor dizendo. Ele é amor, Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é gracioso. E isso nos faz descansar na presença de Deus.
Então, para finalizar, nós vemos aqui na história que Ana orou. Depois de muito tempo, chegou o tempo de Deus. Deus ouviu sua oração. Deus deu a ela um filho. E esse filho foi chamado de Samuel. E Samuel se tornou nada mais, nada menos do que um dos maiores profetas da história do povo de Deus. Um homem de Deus que diz a palavra de Deus que nunca uma das suas palavras caiu por terra. Um homem que foi profeta, que foi juiz, que foi sacerdote, que ungiu Saul, que ungiu Davi. Um homem poderosamente usado por Deus. Um homem que trouxe glória para Deus, que trouxe louvor para o nome de Deus. Deus não deu só um filho para Ana. Deus deu um filho que foi um grande servo de Deus. Sabe o que isso me faz lembrar? Que Deus, quando nos abençoa, Ele nos dá muito mais do que o que a gente espera. Talvez Ana queria só ter um filho que servisse a Deus ali no templo. Mas Deus deu a ela um filho, um homem consagrado, um dos maiores servos de Deus da história, que trouxe orgulho ao coração daquela mãe, que trouxe grande alegria para ela, que trouxe grande felicidade e prazer ao ver quem se tornou seu filho. Então Deus não deu só um filho, Deus deu um filho e todas as bênçãos decorrentes da vida desse filho, que trouxeram grande alegria para Ana, para sua família, para o seu marido, e trouxe louvor e glória para Deus. Então Deus é assim, meu irmão. Às vezes está demorando o que você espera, mas pode ter certeza, quando chegar, vai chegar na hora certa e vai vir caprichado, porque Deus, Ele manda o melhor. Deus vai mandar além do que você espera. Deus vai fazer além do que você almeja, porque a palavra de Deus diz que Deus nos dá infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus vai fazer assim na sua vida. Confie nele, descanse nele. E no futuro você vai ver como que o que eu estou falando aqui é verdade. Quando Deus realizar o que Ele tem para realizar na sua vida, você vai ver como vai ser grande, maravilhoso, muito melhor do que o que você imaginava. Muito melhor. Você vai ver o tamanho da bênção de Deus. Porque Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus servos. E quando Deus abençoa, Ele abençoa de maneira grande, abundante a vida daquele que anda na sua presença, que anda em fé, que confia nele, que o busca. Alcança as promessas de Deus e alcança coisas maravilhosas. E Ana não teve só Samuel. Ana ainda teve outros filhos. No versículo 21 do capítulo 2 diz que abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então Ana teve ainda mais 3 filhos e 2 filhas. Veja como Deus mudou a história dessa mulher e fez coisas grandes e maravilhosas na vida dela. Assim é na vida de todo aquele que teme a Deus. Deus, Ele vai realizar as suas promessas e cumprir o propósito dele na sua vida, ainda que pareça demorado. Porque Deus é fiel. Simplesmente espere, creia, tenha paciência e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não olhe para a tua história agora como se ela tivesse acabado. Não acabou. A história não acabou. Ainda tem história pela frente. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida ainda. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.